Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis, no capítulo 23 e 24. No áudio passado, comentamos os capítulos 19 a 22, onde vimos a destruição de Sodoma e Gomorra e a salvação de Ló e suas filhas. Depois, temos o cumprimento de uma promessa de longa data, o nascimento de Isaque, o filho que Abraão e Sara tanto aguardavam, ao mesmo tempo que existe o contraste com a triste expulsão de Agar e Ismael. Por fim, há o teste de fé de Abraão, quando Deus pede que ele ofereça Isaque em sacrifício e na última hora intervém, substituindo por um carneiro. No capítulo 23, Sara morre em Kiriat Arba, também conhecida como Hebron, e Abraão, em luto, busca um lugar para enterrá-la. No capítulo 23, no versículo 1, existe uma curiosidade. Diz o texto que, tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba. Qual que é a curiosidade? Sara é a única mulher que se menciona o tempo de vida dela na Bíblia. Nas outras genealogias, nós não vemos as mulheres sendo citadas desta forma. Então isso mostra a importância de Sara para a história de Israel, para a história da Bíblia. Ele, Abraão, negocia com os hititas, moradores da terra, a compra da caverna de Macpela por 400 ciclos de prata. Este é um momento muito simbólico, pois é a primeira vez que Abraão se torna proprietário de um pedaço da terra de Canaã, a terra que Deus prometeu à sua descendência. Apesar de ser um estrangeiro, Abraão age com fé e responsabilidade, pagando um preço justo para garantir que a posse seja definitiva. A arqueologia identifica a caverna de Macpela com o atual túmulo dos patriarcas na cidade de Hebron. Esse local é sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, porque além de Sara, acredita-se que ali estão sepultados Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. E o preço pago por Abraão equivale a cerca de 4,5 kg de prata, são os 400 ciclos mencionados, e reflete o valor significativo dessa terra na época. E a negociação com os hititas mostra os costumes e práticas legais daquela sociedade, como a formalização de acordos públicos. Lemos no texto que Abraão vai no portal da cidade falar com os hititas. O desejo dele é comprar, então, a caverna de Macpela. Mas, pelo que o texto depreende, nós vemos que, para que os hititas vendessem a sepultura, era necessário que ele comprasse também o campo. E assim ele fez. Negociou com o dono do campo e conseguiu comprar essa propriedade. O valor de 4,5 kg de prata, ou 400 ciclos, equivale ao pagamento de 50 funcionários durante um ano. Quer dizer, um valor significativo. Parece que não é um valor exorbitante, mas é um valor de uma pessoa que tinha posses. O capítulo 24 narra uma das mais belas histórias de providência divina. Abraão, já idoso, ele decide garantir que seu filho Isaque se case com uma mulher da sua parentela, preservando assim a fé e também os planos de Deus. Ele envia seu servo Eliezer, de confiança, para buscar essa esposa na terra de sua família, em Naor. Ao chegar lá, o servo faz uma oração pedindo a direção de Deus. Ele pede um sinal claro, que a jovem escolhida ofereça água para ele e para os camelos. E é exatamente isso que acontece com Rebeca, que não só cumpre o sinal, mas demonstra hospitalidade e disposição para ajudar. O texto é muito interessante, né? A negociação toda é feita entre Eliezer e também Naor. Parece que o pai de Rebeca ou estava doente ou não estava vivo, porque quem faz toda essa negociação do dote é o seu irmão Naor. E tem uma questão interessante aqui que mostra que Rebeca era uma pessoa bem ativa nas suas decisões, porque foi perguntado para ela se ela queria ficar
mais alguns dias na casa, né? E Eliezer não queria que Rebeca fosse imediatamente para a sua terra, para Abraão e Isaque. E Rebeca foi questionada se ela queria ir imediatamente. E foi isso que ela fez. Ela então decidiu ir com Eliezer. Não, ela não poderia decidir não querer ir, mas ela decidiu ir imediatamente em vez de esperar alguns dias, como queria Naor ou como queria Labão. Rebeca, então, aceita ir com um servo e se casar com Isaque, demonstrando assim confiança e coragem. E ao chegar, ela encontra Isaque e se torna sua esposa, consolando da perda de sua mãe Sara. Essa história revela muito sobre os costumes da época, como os casamentos arranjados, né, dentro da mesma linhagem, para preservar heranças e alianças, além da importância de elementos como o dote e os presentes dados à família da noiva. Nas culturas antigas, e a gente pode perceber isso na Bíblia, a mulher é como uma propriedade do pai. E para que ela deixe de ser propriedade do pai, então existe o dote, que é pago para o pai, e ela passa a ser uma propriedade do esposo. É claro que ela não chega a ter o status de escrava, né? Mas chama a atenção que nos 10 mandamentos, o texto que fala não cobiçarás, diz não cobiçarás a mulher do teu próximo, mas também não cobiçarás o gado do teu próximo, as coisas do teu próximo, né? Então é uma informação interessante. A mulher, ela não tinha, evidentemente, a liberdade que tem hoje. E o dote representa, por um lado positivo, a capacidade que o noivo tem de cuidar da noiva, pagando o dote para o seu pai. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que também se trata de uma negociação. Outro detalhe interessante é a menção dos camelos, que indicam riqueza e status. Durante muito tempo houve uma discussão acerca da veracidade da Bíblia, no sentido de que acreditava-se que na época em que Abraão viveu, os camelos ainda não tinham sido domesticados. Mas algumas descobertas arqueológicas de algumas civilizações da região mostram que sim, que havia também, em alguns lugares, camelos domesticados. Embora o seu uso em larga escala ainda fosse limitado, naquela época, os camelos eram muito valorizados como meio de transporte em viagens longas. E essa narrativa também nos ensina, né, sobre o papel da oração e da providência divina. Eliezer aprendeu bem com o Abraão, afinal de contas, ele busca a dependência de Deus para escolher a esposa de Isaque. O servo de Abraão nos dá um exemplo de dependência total de Deus ao buscar essa direção de uma tarefa tão importante. Assim, devemos ter também, por que não, orações específicas sobre questões do dia a dia. Foi isso que o servo de Abraão fez. O Eliezer, tendo uma missão importante, ele buscou a direção de Deus e buscou provas de se estava realmente no caminho certo, como fez, pedindo ao Senhor que a pessoa escolhida desse água para ele e para os camelos. Que Deus abençoe, uma boa leitura e que continuemos firmes no propósito de ler a Bíblia.